Muito bem, queridos, nós chegamos hoje ao nossa última mensagem no livro de Ageu. Mensagem neste curto livro de apenas 38 versículos, o segundo menor do Antigo Testamento, que cobrimos, incluindo hoje, em apenas 5 domingos e apenas 5 mensagens. E durante esses 5 domingos nós estivemos vendo o tema geral do livro de Ageu, que vamos relembrar hoje e recitar a uma só voz. Vamos lá? A compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. Este enunciado, irmãos, é a forma no Antigo Testamento e no livro de Ageu, onde Deus falou ao povo aquilo que nós encontramos lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, aquilo que nós realmente precisamos, nos serão acrescentadas. Então nós vemos que este lembrete de Jesus, 500 e tantos anos depois de Ageu, era algo que também era necessário naqueles dias. Então, antes de chegarmos no nosso último texto, vamos fazer aquela nossa revisão para ativar um pouco a nossa memória, ok? Então vamos primeiro fazer uma revisão histórica. No ano 605 a.C., o domínio político de Nabucodonosor da Babilônia sobre Judá e sua capital Jerusalém começa. Em 586, Nabucodonosor dá um basta nas incitações à rebeldia de Jerusalém. O templo construído por Salomão, o primeiro templo, é totalmente destruído e a maior parte da população é levada para o cativeiro babilônico, que foi profetizado por Jeremias, que duraria 70 anos. Em 539, Ciro, o rei da Pérsia, derruba a Babilônia, a conquista, e a Medo-Pérsia é o novo império que está reinando no mundo. No ano seguinte, 538, Ciro emite um decreto permitindo que os judeus retornem à sua terra natal para reconstruir a sua capital e o seu templo, ou seja, agora o seu segundo templo. De um total de entre 2 a 3 milhões de judeus que foram deportados, 49.897 menos 50 mil escolhem aceitar a oferta de Ciro e retornam com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. 536, a reconstrução do templo é iniciada. Seus fundamentos são lançados. 2 anos depois, 534, a reconstrução do templo é interrompida. Passam-se 16 anos e nós chegamos ao ano do texto de Ageu, e Ageu começa a profetizar em nome do Senhor dos Exércitos no ano 520 antes de Cristo. E temos no andamento temático, nós também já vimos isso e vamos fazer uma revisão e vamos incluir a nossa última parte, ok? Como explicamos no começo, Ageu trouxe 4 mensagens para o povo de Judá e Jerusalém entre os dias de 29 de agosto a 18 de dezembro do ano de 520. Ele os alertou para o seu principal pecado, isto é, o abandono da reconstrução do templo, enquanto priorizavam os seus próprios interesses. No início do texto, em primeiro lugar, nós vimos um povo derrotado. Uma profecia em 29 de agosto, que cobriu os versículos 1 até o versículo 11. E aí nós vimos que as suas casas, Deus falando, estavam decoradas, as casas do povo, e a minha casa, diz o Senhor, estava devastada. O povo rapidamente atendeu a primeira mensagem de Ageu, essa que vimos, e em poucos dias depois a reconstrução havia recomeçado. Eles haviam se arrependido dos seus 16 anos de desobediência. E aí nós vimos, em segundo lugar, na continuação do texto, versículos 12 a 15, que como resultado dessa profecia, no dia 21 de setembro, eles temeram o Senhor e obedeceram o Senhor. Eles já haviam retomado agora a reconstrução. Levaram este tempo, nós vimos, porque eram dias de colheita, eram dias de várias festas judaicas, e eles estavam também levantando material, colhendo material de madeira e tudo mais, para recomeçar a construção. Nesses 2 textos, irmãos, nós vimos a seguinte grande ideia: as evidências da desaprovação do Senhor devem nos levar a rever nossas prioridades na vida. Isso nós vimos há quase um mês atrás. As evidências da desaprovação do Senhor devem nos levar a rever nossas prioridades na vida. Porém, irmãos, diante da simplicidade daquela construção, frente ao antigo e majestoso primeiro templo, o templo de Salomão, o Senhor envia outra mensagem para que eles não desanimassem, sem se desencorajar, e nem se desencorajasse, porque o Senhor tinha planos gloriosos para aquele mesmo que simples templo.
ele seria muito mais importante do que o primeiro templo, o templo de Salomão. Então, em terceiro lugar, nós vimos o seguinte: um povo desencorajado, versículos 1 ao 9 do capítulo 2. E aí vem a segunda profecia, em 17 de outubro de 520, dizendo o seguinte: a primeira casa, a de Salomão, foi gloriosa, mas esta segunda casa que vocês estão construindo será mais gloriosa ainda. E nós aprendemos naquela mensagem que isso se cumpre 500 e tantos anos depois, com a chegada do Messias, quando Jesus entra exatamente neste tempo. E a grande ideia que nós aprendemos, está projetada ali, foi a seguinte: as prioridades da nossa vida devem ser influenciadas pelos planos de Deus e não por nossas percepções humanas. Se você está ficando curioso sobre alguma dessas frases, dá um pulinho no nosso canal, todas as mensagens estão lá, você pode aproveitar e pegar o famoso fio da meada. Bem, mas o Senhor, irmãos, conhece a nós, as suas criaturas. Ele sabia que este povo precisava ser alertado para outros pecados, outros desafios de desobediência em suas vidas. Áreas que, se não cuidadas, tornariam todo aquele trabalho em vão, porque apesar que a principal desobediência era a negligência na reconstrução do templo, obviamente eles eram humanos como nós e precisavam cuidar da sua vida e da sua santidade. Quarto lugar, nós vimos semana passada um povo contaminado, versículos 10 ao 19 do capítulo 2. O limpo não purifica o que é impuro, o impuro contamina o que é puro. Nós vimos o Senhor usando de parábolas, por assim dizer, para mostrar ao povo que eles não podiam continuar fazendo o que quisessem enquanto trabalhavam na obra do Senhor. Então aprendemos com a terceira profecia, irmãos, a seguinte grande ideia: o erro das nossas prioridades passadas deve nos servir para advertência no presente. É isso que Deus fez. Olha para o que vocês fez nesses 16 anos e mudem os seus caminhos agora. Finalmente, no mesmo dia da mensagem anterior, Ageu traz a sua última mensagem, que é o texto que vamos chegar hoje. Ela é uma declaração de fé no futuro, mesmo diante de um presente tímido, de um presente humilde, de um presente limitado. Deus vira os olhos do povo para um futuro que ele está preparando, um futuro glorioso. Em quinto lugar, irmãos, a mensagem de hoje, o tema é o seguinte: um príncipe designado. No capítulo 2, versículos 20 a 23, nesse mesmo dia, a quarta profecia de 18 de dezembro. Síntese: outros tronos serão derrubados, este trono será estabelecido. Você já vai entender daqui a pouquinho o que isso quer dizer. Então vamos, irmãos, ler o nosso último trecho, abrindo aí no final do livro de Ageu. A convicção, nossa grande ideia, a convicção dos futuros planos soberanos de Deus deve nos mover e motivar no presente. Essa é a nossa grande ideia da mensagem de hoje. A convicção dos futuros planos soberanos de Deus deve nos mover e nos motivar no presente. Hoje, irmãos, o nosso texto nos leva adiante, no capítulo 8, ao final dele, até essa mensagem que aconteceu no mesmo 18 de dezembro de 520. Cerca de 85 dias depois que a reconstrução do templo havia sido retomada em resposta à primeira profecia de Ageu, e cerca de 60 dias desde a mensagem anterior. Nessa última mensagem, tal como havia feito no começo do capítulo 2, na segunda mensagem, o Senhor dos Exércitos vai afirmar mais uma vez ao seu povo que este título, Senhor dos Exércitos, não é apenas um título, mas é a expressão de quão poderoso o nosso Deus é. E por que isso é importante? Porque um dos maiores poderes, irmãos, que o futuro tem é nos causar insegurança e ansiedade. Não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer. Isso nos causa insegurança, isso nos causa ansiedade. Isso é algo, meus irmãos, a ser esperado, especialmente no cenário que eles viviam naquela época, em 520 a.C. Poucas décadas antes, os seus captores, os poderosos babilônios, haviam sido derrotados e envergonhados pelo novo império, pelos medo-persas. Agora, eles passam por inseguranças e mudanças dentro deste próprio novo império, com mudanças e entrada de Dario, que estava apenas há 2 anos no poder. Muita coisa pode mudar e, geralmente, quando isso acontece, quem sofre são os mais humildes, os mais fracos, exatamente como o povo de Jerusalém. Eram tempos conturbados, eram tempos que podiam gerar ansiedade, que poderiam gerar insegurança. Mas, e se eles tivessem alguém?
E se eles tivessem alguém que pudesse lhes dizer não apenas que tudo iria ficar bem? E se eles tivessem alguém que pudesse dizer que ele seria responsável para que tudo terminasse bem? O fato é, meus irmãos, que o povo de Jerusalém tinha esta pessoa com P maiúsculo. E o fato é que nós também temos. Como diz a nossa grande ideia, meus irmãos, o Senhor está nos dizendo que precisamos ter uma convicção de que Deus tem um futuro plano sobre o qual Ele é soberano. E isso hoje deve nos dar segurança, tranquilidade, para que possamos nos mover e nos motivar de uma maneira que glorifique a nosso Deus. Não precisamos temer o futuro, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Vamos para o nosso texto, irmãos. Queria que você já abriu. São apenas 4 versículos. Peço a sua participação para lermos a uma só voz, ok? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Só isso. E o que isso nos traz? Deus termina o seu texto apontando para o futuro, para que isso pudesse influenciar o presente deles. É interessante, meus irmãos, porque, principalmente até agora, Deus usou o passado para adverti-los sobre o presente. Os erros do passado para que eles não os repetissem no seu presente. Agora Deus muda a estratégia e para continuar motivando-os, mesmo diante de tantas dificuldades, lembre-se, ainda falta muita coisa. Esdras e Neemias ainda virão. Já passamos por essas exposições aqui na nossa igreja. Há muito para ser reconstruído. Por exemplo, os muros de Jerusalém. Jerusalém ainda é uma cidade exposta a inimigos. Jerusalém ainda é uma cidade vulnerável. E assim, com os próximos líderes que virão depois da profecia de Ageu, há muito a ser feito, há muita insegurança, e Deus usa isso para tranquilizá-los sobre aquilo que vai fazer. Então, claramente, irmãos, esta é a menor das profecias de Ageu, neste curto espaço de tempo do seu ministério de pregação, pelo menos que nós tenhamos registrado. É muito difícil que uma pessoa dessa importância tenha resumido a sua participação em Jerusalém a apenas esses 38 versículos. Porém, o que quer que ele tenha certamente feito pelo povo de Deus, os conselhos, a presença, a liderança, o que foi registrado é aquilo que o Senhor desejava que nós conhecêssemos, que chegasse até nós. Novamente, a nossa profecia de Ageu começa com a marcação exata da data, já mencionei várias vezes, é 18 de dezembro do ano 520, do mês de Kislev, como diz no calendário antigo. O verso 20 fala que a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez. Segunda vez por quê? Porque a segunda vez no mesmo dia. Foram 2 profecias no mesmo 18 de dezembro, como nós podemos ver no verso 10 do mesmo capítulo. E nesse dia o Senhor ensinou 3 importantes verdades nesses poucos versos restantes. 3 verdades importantes para nós olharmos para o futuro com convicção. Eu quero dizer, meus irmãos, você não está sob o governo de um império estrangeiro, você não é um povo cativo como este povo era, você não está vivendo em uma cidade destruída, mas todas essas verdades se aplicam a todos nós, mesmo em nossa época. Nós estamos verdadeiramente, irmãos, no ocaso da história. Eu acho difícil que tenhamos à nossa frente tanto tempo quanto este povo teve de lá para cá. São 2.540 anos que se passaram. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós não temos 2.500 e tantos anos pela nossa frente. Estando no ocaso da história, Deus está a ponto de dar um fim nessa história. E essa insegurança e tudo aquilo que virá pela frente, meus irmãos, toda a perseguição, toda a intolerância com o Evangelho, deve e pode trazer para nós alguma inquietação. Ou talvez você esteja inquieto por coisas mais simples, como a sua própria subsistência. De uma verdade nós podemos contar, meus irmãos, nós não precisamos ter problema ou preocupação com o futuro. Sabe por quê? Deus já esteve lá. Pastor, o senhor errou o verbo.
O senhor falou do futuro, mas usou o verbo no passado. Exatamente. Nós não temos como estar no futuro com o verbo no passado, mas o nosso Deus tem. Ele tem como dizer aquilo que vai exatamente acontecer, porque Ele é um Deus soberano. Então, 3 verdades, irmãos, importantes sobre a perspectiva futura. Primeiro, a convicção nos planos de Deus depende de crermos no seu absoluto poder. A convicção nos planos de Deus, planos futuros, depende de crermos no seu absoluto poder. Isso nós encontramos no versículo 21. Nesse verso, socorro, para quem não estava na gravação, tinha um bebê perto da câmera. Irmãos, desse verso é para descontrair, né? Amém. Vamos voltar aqui, que ela é muito mais bonitinha que eu, então tem que voltar agora para mim. Nesse verso, irmãos, o Senhor repete a promessa que Ele havia feito no capítulo 2, versículo 6. E o nosso Deus não é de jogar a conversa fora. Se Ele repete algo aqui, há um propósito, há um objetivo, é claro. E esse objetivo, irmãos, começa no destinatário. Repare, uma mudança no começo da profecia. A profecia não é mais endereçada também ao sumo sacerdote Josué e nem ao restante do povo. A profecia é endereçada unicamente a Zorobabel, o governador. Para entendermos isso, irmãos, é preciso primeiro compreender que esse título de governador, ele não foi criado pelo próprio Zorobabel e nem pelo povo de Jerusalém. Essa é uma decisão feita pelo Império. O Império Medo-Persa criou este cargo biônico porque ele não tolerava que alguém fosse chamado rei, porque Dario era o rei de todos. Então esse cargo biônico, real e verdadeiro, mas nem tanto, tinha o objetivo de traduzir um pouco de autonomia para o povo. Era apenas uma forma do império dar mais do que o império anterior havia dado, sem porém dar muito ao ponto deles começarem, vamos dizer assim, a ter ideias de liberdade. Então, meus irmãos, eles garantem o título de governador como se ele fosse um representante do império ali presente. É interessante, meus irmãos, que os romanos, império que viria depois, claro, né? Permitiram um rei judeu. Qual era o nome dele, irmãos? Herodes, exatamente. Herodes o Grande, que é o primeiro, ele governa a Judéia em nome dos romanos, mas mantém um título. Mas interessante, meus irmãos, que ele não era de verdade um rei judeu. Herodes era edomita, ou seja, ele era descendente de Edom. No máximo, ele era primo daqueles que ele estava governando. E como é que ele chega lá, meus irmãos? Ele chega por um jogo de poder e manipulação, aonde ele tem influência e não por direito de nascimento. Ou seja, Herodes era um rei que não deveria estar lá, nem antes de Cristo, nem o seu filho depois de Cristo, quando ele ali governa. E aí, meus irmãos, que a pessoa de Zorobabel se destaca. Por quê? Porque apesar do título que o diminuía, certo? Governador, Zorobabel era plenamente um herdeiro do trono. Zorobabel era herdeiro do trono porque descendia duplamente de Davi, o grande rei. Como? Por meio de 2 filhos de Davi, cujas linhas genealógicas se cruzavam poucas gerações antes de chegar em Zorobabel nascer. E nós vemos isso, irmãos, em 1 de Crônicas 3:5. E eu preparei uma imagem para ficar mais claro para você entender. Olha lá. Lá nós lemos, são esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos, Semeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Ou seja, meus irmãos, a genealogia de Davi se divide nesses 2 filhos. Em algum lugar, um descendente de Salomão e uma descendente de Natã se casam e daí vem Zorobabel. As linhas genealógicas desses 2 filhos se afunilam em Zorobabel. E é por isso que ele é completamente digno de estar ali na posição, não de governador. Isso é para agradar o império, para não criar confusão. Ele é, de fato, descendente de Davi e tem direito pleno ao trono que deveria estar ali ocupando. Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. Coloca a segunda imagem. A partir de Zorobabel, meus irmãos, os caminhos vão se separar e depois vão se juntar novamente em uma adolescente na Judéia e seu marido. Reconheceu os nomes?
Pois é, nos textos que estão ali, meus irmãos, nós descobrimos que que Zorobabel vem antes e Jesus é descendente dele, aonde as linhagens se cruzam novamente em José e Maria. E tem gente que acredita em coincidência. E tem gente que acredita que as coisas simplesmente acontecem. A forma, meus irmãos, como o nosso Deus conduz a história, para nós que estamos depois dela, depois dos dias de Ageu, é algo tremendo. Porque nós já começamos a ver como o nosso Deus tem absolutamente o controle de como as coisas acontecem. Ele guia as genealogias para que se propaguem dessa maneira e mostre para nós essa bonita poesia histórica que o nosso Deus preparou através da descendência de Zorobabel. Bem, voltando para o nosso ponto, agora é preciso lembrarmos que o povo dos dias de Ageu sabia do passado, mas ele não tinha como nós, irmãos, esse vislumbre do futuro. Sabiam que este homem era descendente de Davi, isso estava no passado, mas o que eles não sabiam do futuro era a promessa feita, mas o que eles sabiam sobre o futuro era a promessa feita a Davi de que jamais faltaria no seu trono um descendente. E de que dele viria o rei definitivo, o ungido, o Messias, que é claro, nós sabemos é Jesus. É nesse cenário, meus irmãos, que as palavras do verso 21 se encaixam de maneira tão significativa. Diante de um povo minúsculo, nem 50 e tantas mil pessoas tem ali, diante de um povo pequeno, perto dos poderosos impérios que começavam a se suceder, o Senhor garante ao povo que eles precisam compreender e crer, precisam confiar no seu absoluto poder. É por isso que ele promete, irmãos, o que está no versículo 21, eu vou sacudir a terra e o céu. Eu vou fazer as coisas realmente sendo marcantes, eu vou mostrar o meu poder futuramente naquilo que eu vou fazer. Mas segue ainda, meus irmãos, um questionamento. O que esse absoluto poder pretende fazer? É aí, meus irmãos, que nós temos que confiar de que o nosso Deus não apenas tem esse poder, mas esse poder está em favor dos seus, em favor do seu povo. Preste atenção, isso não significa que o seu povo não vai passar por dificuldades. Muitos e muitos anos antes, quando ele disse a Abraão, conta as estrelas do céu, conta as areias da praia, ele disse o quê? Assim vai ser a sua descendência. Logo depois, Deus adverte a Abraão que o seu povo iria para o Egito e seria escravizado. Lembra disso? Já pensou? Acho interessante, meus irmãos, porque o pessoal do marketing do céu deve ter dito, não, Deus, deixa essa parte do lado de fora. Fala só da parte boa. Que ele vai ter um povo grandão, que ele vai, né, e tal, estrela. Ótimo toque poético. Fala de escravidão, Deus fala tudo, irmãos. Ele não está nem aí para marketing. Isso significa, meus irmãos, que o povo de Deus não está sendo avisado, olha, a partir de agora vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso. E nós sabemos pela história que não tem sido assim. Este povo de Deus em particular tem sofrido desde que nós conhecemos a história. Jamais, desde essa época, já com os babilônios e medo-persa, os judeus tiveram algum tipo de autonomia. Sempre estiveram no domínio de outra pessoa, de outro reino, ou foram expulsos da sua terra. E a igreja, irmãos? Jamais houve um dia na história onde a igreja de Cristo não estivesse sendo perseguida em algum lugar do mundo. Nós não sabemos disso. Nós estamos aqui no ar-condicionado, nós estamos aqui na nossa cadeira acolchoada, mas nesse exato momento, irmãos nossos estão sendo perseguidos, torturados e mortos, simplesmente porque professam a fé em Cristo Jesus. Então o que Deus promete, meus irmãos, sobre o futuro, não é que tudo vai bem, mas que nós podemos confiar, porque o nosso Deus é um Deus poderoso e Ele tem poder para fazer exatamente aquilo que Ele está prometendo. Então, meus irmãos, muitas vezes o nosso problema não é o poder de Deus, mas se Ele irá ou se Ele quer fazer aquilo que Ele promete. Será que Ele tem condição disso? Será que o poder dele pode realizar aquilo que Ele tem prometido? E aí no próximo versículo, Deus vai cumprir essa dúvida, ou acabar com essa dúvida para o povo de Jerusalém e para nós também. Em segundo lugar, preste atenção, a convicção nos planos de Deus depende de crermos no seu absoluto controle. A convicção nos planos de Deus depende, e alguém precisa passar ali, porque não passa automaticamente, grato. Depende de nós crermos no seu absoluto controle. Porque, meus irmãos, ser poderoso é ótimo. Mas isso não é suficiente.
O poder de Deus poderia chegar até determinado ponto e depois dizer, eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Eu tentei, as minhas intenções eram boas, mas o que o Senhor garante para nós, meus irmãos, é que Ele tem controle para fazer aquilo que Ele tem prometido. O Deus que tem absoluto poder, então agora se apresenta como Deus que tem absoluto controle. E o Senhor ilustra isso no verso 22 nas expressões que Ele usa. Por exemplo, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, ou seja, dos reinos não judeus. O povo de Deus precisava saber que aquele estado lamentável, aquele estado submisso, não era definitivo. Que eles não iriam para sempre passar de mão em mão, de império para império. A confusão e a disputa dos reinos gentílicos, ou seja, dos reinos não judeus, dos reinos pagãos, iriam um dia ser varrida para dar lugar a um reino que não terá fim, o reino messiânico de completa paz e justiça. E, meus irmãos, isso aqui não é o único lugar onde eles poderiam tirar isso. O que Deus está prometendo agora, onde Ele vai derrubar tudo e estabelecer o seu poder, você encontra em Isaías, você encontra em Ezequiel, você encontra em Daniel, todos os profetas que vieram antes do dia de Ageu. Então, o que o Senhor está trazendo ao povo aqui é a lembrança. Lembre-se, eu tenho prometido restauração e eu tenho prometido glória para o meu povo. Eu tenho prometido que virá um reino de paz e completa justiça. De fato, se nós atentássemos para a palavra, por exemplo, do profeta Daniel, se eles atentassem, desculpe, eles já sabiam exatamente o que aconteceria nos próximos anos. Mesmo que não soubesse que isso levaria ainda séculos, o esboço já estava pronto do que Deus iria fazer nos próximos anos. Onde nós encontramos isso, irmãos? Nos dias de Daniel, durante o cativeiro babilônico, é muito provável que essa altura que Daniel, se não já está muito velhinho, ele já está no final da sua vida. Daniel foi consultado pelo rei Nabucodonosor, ainda na época da Babilônia. Por quê? Porque ele teve um sonho. Nabucodonosor teve o sonho de uma grande estátua e ninguém conseguia interpretar. E o rei estava furioso, ele ameaçou matar todos os intérpretes de sonhos, todos os adivinhos, todo mundo, até que Daniel entrou em cena. E Daniel, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 32 e 33, traz a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Aí ele diz, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro e em parte de barro. E aí ele começa a interpretar. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Era a Babilônia, mas simbolizada pelo próprio rei. Depois o peito e os braços de prata seriam outro reino que os contemporâneos de Ageu já poderiam saber que se tratava de quem? Da Medo-Pérsia. Depois, o ventre e os quadris de bronze, eles podiam também saber qual reino viria, porque os gregos são mencionados nominalmente no capítulo 8 de Daniel. Presta atenção, meus irmãos. Nós estamos por volta do ano 550. Ainda levariam 2 séculos até que os gregos chegassem ao poder. E Deus já estava dando o mapa da história do mundo. O povo de Deus sabia disso, através das palavras de Daniel. Tudo isso, décadas e até séculos antes de acontecer. E finalmente, a visão de Nabucodonosor chega nas pernas de ferro e os pés, que eram uma mistura de ferro e de barro. Esse é o único império que não tem revelado a identidade, mas nós sabemos quem vem depois dos gregos. Os romanos, que assumem o poder por volta de 20 e 30 anos antes de Cristo. Então vejam, meus irmãos, verdadeiramente o povo de Deus precisa compreender o controle que o nosso Deus tem na história. Como que absolutamente nada acontece. Ninguém é eleito, ninguém perde um cargo, ninguém sobe ao poder. Mesmo as piores figuras na história da humanidade achavam que estavam fazendo algo por própria iniciativa. Mas é o nosso Deus que está conduzindo tudo até um clímax, até um desfecho segundo a sua vontade. Nós precisamos compreender, meus irmãos, o que um rei pagão como Nabucodonosor um dia entendeu. Diante das demonstrações de poder do Deus de Daniel, olha o que ele fala. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre.
O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Isso é Nabucodonosor em Daniel, capítulo 4. Um rei pagão reconhecendo o domínio, o poder, o controle do nosso Deus sobre a história. Nós precisamos, meus irmãos, ser lembrados disso de vez em quando. Porque surpresas acontecem. As coisas saem do nosso controle. As coisas saem do nosso planejamento. Na verdade, nós não temos sequer condição de dizer o que vamos fazer depois do culto. Pelo menos não com exatidão e nem com certeza. É por isso que o apóstolo Tiago escreve para nós dizendo, nunca diga eu vou fazer isso ou aquilo, ou nesta cidade ou naquela. Mas diz o quê? Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Isso não é uma mera frase. Essa é uma compreensão, meus irmãos, de que os nossos empreendimentos, os nossos planos, os nossos sonhos dependem do Senhor. E se não acontecerem como nós queremos, inclusive algo que nós vimos hoje de manhã na nossa EBD, não é verdade? Nós não precisamos ficar irados, não precisamos ficar frustrados, porque nós sabemos que o nosso Deus tem um controle sobre todas as coisas. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto lá no Rio de Janeiro, e o pastor pregando, ele disse algo muito interessante sobre o futuro. Ele disse o seguinte, ele é médico, inclusive, ele pode dizer com bastante propriedade. Todos nós aqui somos pacientes terminais. Só que quando vem na nossa cabeça, meus irmãos, paciente terminal, a gente pensa naquela pessoa, né, que está num leito de hospital, desenganado pelo médico. Talvez, inclusive, você conheça alguém assim, que lamentavelmente está nessa situação. Mas não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer, meus irmãos, é que nossos dias estão contados. Porque, de fato, meus irmãos, ainda que eu vivesse como a minha avó, que chegou até os 94 anos de idade, eu ainda teria, quanto pela frente? 42 anos. É muito tempo, né? Não, não é. Perto do Deus que controla a história. Se a trombeta não tocar, se Jesus não voltar ainda, meus irmãos, em 100 ou 150 anos, ninguém de fato lembrará de nenhum de nós. Nós seremos nem rodapé na história. Mas nosso nome está na eternidade, porque o nosso Deus controla tudo. Nosso Deus poderoso está no controle de todas as coisas. Nabucodonosor reconheceu isso. Então, acima de tudo, o povo de Deus devia lembrar que Daniel havia falado que aconteceria exatamente isso. Que os reinos humanos seriam derrubados. Porque no sonho de Nabucodonosor, meus irmãos, ele não fala apenas dos reinos que viriam, a Medo-Pérsia, os gregos, e depois um sem nome, que sabemos que são os romanos. Olha só, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará para esse reino, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Meus irmãos, se não fora pelo papel que ele desempenhou, inclusive, na história que nós vimos aqui, quem lembraria de Nabucodonosor? Porque, na verdade, meus irmãos, o homem mais importante que havia na Babilônia era Daniel, o servo de Deus. Aquele que recebia de Deus o que Deus está fazendo no controle da história. Apesar, meus irmãos, que hoje nossa luta, é claro, não é contra carne ou sangue, não é contra impérios, não é contra exércitos, e que as nossas armas são espirituais. Quais são? A palavra de Deus, a oração, o próprio evangelho, a sã doutrina. Apesar disso, irmãos, o Senhor fala para Zorobabel que no final o mundo será derrotado com os meios que o mundo escolheu pelos quais viver. Não foi isso que Jesus falou? Quem viver pela espada, morrerá pela espada. E olha que interessante, meus irmãos. É por isso que o texto fala: virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão. Ageu escreve isso, meus irmãos, porque Deus derrotará os exércitos deste mundo da maneira como os exércitos resolveram viver. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Nós tiramos isso, irmãos, da palavra do Senhor.
nos mesmos dias de Ageu, o seu contemporâneo Zacarias, um mês antes, lembra? Ele disse o seguinte no capítulo 12: esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém em pânico, todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então, os líderes de Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia, farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. Zacarias, meus irmãos, está se referindo ao final dos tempos, quando as nações se levantarão para atacar Israel, e o Senhor virá e intervirá em favor daquele que um dia também já foi o seu povo. Alguns, meus irmãos, tentam espiritualizar textos como esse e dizer que essa vitória se cumpre pela pregação do Evangelho. Mas isso seria, meus irmãos, uma tremenda desonestidade com o povo da época que ouviu exatamente as palavras que eu acabei de lhes ler aqui. Deus vai intervir para entrar na história e estabelecer o seu reino conforme está prometido aqui. E se você precisa de mais confirmação, que tal a gente olhar o Novo Testamento? Sem problema. O apóstolo João nos registrou na sua visão no Apocalipse, capítulo 19. Isso é o finalzinho da história, irmãos. Isso aqui é João tendo a visão das mesmas coisas que Zacarias teve a visão, no caso de João, 500 anos antes. Olha só. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham! Reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. Como é diferente do Jesus que esse mundo gosta, não é verdade? O Jesus, paz e amor. O que se esquece, meus irmãos, é que o Cordeiro de Deus também é o leão. O que ele se esquece, meus irmãos, que o que está aqui escrito não é apenas uma demonstração do poder de Deus, uma demonstração também do seu amor e da sua graça pelos seus. Eu quero, inclusive, aproveitar essa noite e dizer, se porventura você não tem absoluta certeza que você é um discípulo de Jesus, este é o Jesus que eu lhe apresento hoje. Aquele que sim morreu na cruz, aquele que se entregou, que nasceu humilde em uma manjedoura e morreu humilde em uma cruz, mas que vive, que ressuscitou e voltará para exercer a sua justiça sobre a terra. É isso que Ageu está falando para o povo. Nós temos muito mais detalhes, mas ele está dizendo, olhe para o futuro, o seu Deus tem absoluto controle.
Então, meus irmãos, não haverá arma, nem tanque, nem míssil que conseguirá impedir aquilo que o nosso Deus tem determinado para a nossa história. Bem, e para garantir que o povo de Deus lembrasse de que o Senhor tinha o absoluto poder e o absoluto controle, Deus termina o nosso texto falando da sua absoluta fidelidade. Versículo 23, último versículo do nosso texto. Terceiro lugar, a convicção nos planos de Deus depende de crermos na sua absoluta fidelidade. Absoluto poder, absoluto controle, absoluta fidelidade. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O verso 23, irmãos, começa com uma expressão importantíssima. Uma expressão extremamente importante na literatura profética, a expressão naquele dia. Essa expressão, meus irmãos, aparece apenas aqui no livro de Ageu, só esta vez, mas ela aparece outras 99 vezes no Antigo Testamento, na literatura profética. E dessas 99 vezes, ela vai aparecer 19 vezes no colega de Ageu, Zacarias. E dentre essas, meus irmãos, inclusive 4 vezes no texto de Zacarias, que nós lemos agora há pouco no capítulo 12. Essa é uma expressão, meus irmãos, usada pelos profetas para sinalizar a ocorrência futura daquilo que ele está falando no presente. E isso é importante, meus irmãos, porque Deus acabara de falar nos versos 21 e 22 sobre o julgamento futuro das nações. Mas aí, meus irmãos, no verso 23, ele fala para Zorobabel que está vivo. Como ele pode falar para Zorobabel agora e tratar daquele dia? Como resolver isso? A resposta, meus irmãos, não é tão complicada assim. É só nós lembrarmos quem é Zorobabel nesse momento da história. O povo ficou quase 70 anos na Babilônia. O povo ficou desanimado. Muitos, inclusive, perderam a sua identidade. Alguns se misturaram com outros povos. Se você lembra bem da exposição de Esdras e Neemias, alguns perderam a sua linhagem, algo extremamente importante, irmãos. A gente pode até ligar para isso, né? Se a gente é descendente de português, de italiano, de africano, disso ou daquilo, mas a gente não liga para isso tanto, não. Mas o judeu, não. E alguns perderam a sua linhagem, mas não Zorobabel. Aqui, meus irmãos, ele é o legítimo sucessor do trono de Davi. Ou seja, nele continua a se cumprir a promessa feita por Deus que jamais faltaria descendente de Davi sobre o trono. Mesmo com a denominação de governador apenas, dada pelos persas, Zorobabel preenche o papel que havia sido prometido por Deus. Então a resposta é que naquele dia, por meio da linhagem hoje garantida em Zorobabel, o Senhor cumprirá tudo o que ele prometeu fazer por meio do seu absoluto poder e seu absoluto controle da história e de nossas vidas. Deus está apontando, meus irmãos, como que ele vai fazer aquilo que ele havia prometido? Através da linhagem do rei Davi, a linhagem do Messias que viria por meio de Zorobabel. Esta junção, meus irmãos, da pessoa de Zorobabel com o futuro Messias fica ainda mais clara quando vemos que o outro profeta contemporâneo de Ageu, Zacarias, profetizou um mês antes sobre o renovo, literalmente o broto, e ele coloca Josué e Zorobabel no mesmo contexto, ligando os símbolos a coisas futuras. Deixa eu explicar para você o contexto, você vai entender. Lá em Zacarias 3,8, nós lemos o seguinte: ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo o renovo. De uma forma, irmão, extremamente poética, o Senhor Deus coloca um descendente de Davi ao lado de alguém que levava o mesmo nome que o Messias iria ter. Eu sei, as pessoas do dia de Ageu não sabiam disso. Mas nós explicamos, irmãos, na primeira mensagem, que o sacerdote Josué, curiosamente, tem o mesmo nome que Jesus. É o mesmo nome, Yeshua. São apenas traduções diferentes. Então, se você quiser dizer em nome de Josué, amém, você está orando a Jesus da mesma maneira, não mudou nada. Porque as letras, irmãos, não são importantes. O importante é a pessoa. E aqui, meus irmãos, ele une, novamente, o descendente do trono
e o descendente do sacerdócio e une no Messias que um dia viria. De forma interessante, meus irmãos, muitos desses detalhes não tinha como serem compreendidos por eles. Mas à medida que a revelação continuou, nós podemos compreender e podemos aprender que a convicção nos planos de Deus depende de crermos na sua absoluta fidelidade. O Deus que prometeu é o Deus que vai fazer. Eu fico pensando, meus irmãos, quantos cristãos hoje não creem mais, ou não têm mais, ou não vivem mais a vida debaixo das promessas de Deus. Como assim, pastor? É o que nós chamamos, irmãos, de ateísmo funcional. Crê aqui, mas não vive no seu dia a dia. Quer ver só? Você viveu o seu dia de hoje como se fosse o seu último dia na Terra? Precisa levantar a mão, precisa compartilhar. Quantas vezes, meus irmãos, nós vivemos muito mais atentos às coisas desta vida do que das coisas da verdadeira vida. Mas não é sobre isso exatamente que o livro de Ageu trata? De nós termos as promessas e o plano redentivo de Deus tão claro na nossa vida, irmãos, que nós não vivemos para aquilo que perece, para aquilo que passa, para aquilo que é temporário, mas nós vivemos para aquilo que permanece, para aquilo que é eterno. Nós equilibramos bem o nosso dia a dia enquanto nós vamos para o trabalho e corremos atrás do nosso sustento, tem que colocar comida sobre a mesa, sem dúvida nenhuma. Mas nós fazemos isso enquanto que, na verdade, o nosso coração, a nossa mente, a nossa perspectiva, os nossos planos estão na eternidade. Essa convicção, meus irmãos, nos planos de Deus, depende de nós entendermos sobre a sua fidelidade, que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. O Senhor tem poder e controle, mas Ele termina nos dizendo: creia no que eu, o Senhor, lhe prometo, pois eu cumprirei absolutamente tudo. Aos Tessalonicenses, a gente viu, inclusive, foi a exposição anterior, o apóstolo Paulo disse o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Lembra, meus irmãos, como nós falamos em Tessalonicenses, como que a perspectiva da volta de Cristo é o que está na carta toda? E Paulo aqui mostra, meus irmãos, que nós podemos crer nisso, porque aquele que é fiel fará aquilo que ele tem nos prometido. E podemos confiar porque não é qualquer falso Deus que nos promete. Usando as palavras finais do profeta Ageu, que nos promete, meus irmãos, é Yahweh Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Essas são as três últimas palavras do livro de Ageu. Tudo isso, do começo ao final, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. O poder está na Babilônia? Não. O poder está na Medo-Pérsia? Não. O poder está nos futuros impérios que ainda virão? Não. O poder pertence ao Senhor dos Exércitos. O controle pertence ao Senhor dos Exércitos. Nós podemos crer nisso por causa da sua absoluta fidelidade. Quero terminar, meus irmãos, com algumas aplicações do nosso texto de hoje. E depois queria voltar e dar algumas aplicações sobre o livro de Ageu como um todo, nos minutos que nos restam. Primeiro, meus irmãos, Deus detém as rédeas da história e os reinos deste mundo irão sucumbir. Não tem G4, G5, G8, G20, nem sei mais quantos Gs eles inventam aí dos países mais poderosos. Não tem BRIC, de onde o Brasil faz parte. Não. Não tem a ascensão da China ou a queda dos Estados Unidos como estão prevendo. Não importa qual cenário macroeconômico aconteça no mundo, nosso Deus continua com as rédeas da história. Você sabe o que a rédea faz com o cavalo, né? O vira para onde ele quer. Segundo, Deus remove as razões de confiança dos homens poderosos. É o que diz o nosso texto. As nações confiam nas suas riquezas. Se nós voltássemos, irmãos, 150 anos no passado e visitássemos o rei da Inglaterra naquela época, não era a rainha, e disséssemos: olha, em mais alguns anos, o grande Império Britânico não vai ser mais aquelas coisas. O Império Britânico se dizia, meus irmãos, tão poderoso que dizia: o sol não se põe sobre o Império Britânico. Porque do Oriente ao Ocidente haviam colônias, desde os Estados Unidos, né, América, até no outro lado do mundo havia colônias britânicas. O que é a Inglaterra hoje? Sim, um grande país.
Ainda é um país de primeiro mundo, mas é uma sombra daquilo que era. Os homens confiam, meus irmãos, e colocam suas confianças nas suas posses, nos seus poderes, mas Deus destrói tudo que eles podem confiar. Número 3, Deus prova que os poderosos não podem confiar uns nos outros. Nosso texto, nós vimos que é com a própria espada deles que eles vão se destruir. Quantas vezes, meus irmãos, Deus livrou o povo de Israel e o povo de Israel não teve que levantar um dedo, porque os seus inimigos se destruíram mutuamente. 4, Deus coloca o seu escolhido, o seu eleito e o reino dele no lugar de tudo aquilo que o mundo um dia valorizou. E ele faz isso através dos seus planos redentivos. Há uma história a acontecer. E como eu falei, meus irmãos, várias vezes, vou falar novamente, nós não temos que nos preocupar. É só ler o final. Deus já determinou aquilo que vai acontecer e a vitória é do Senhor e nós somos participantes disso. O texto de hoje, enfim, meus irmãos, nos leva a olhar para o futuro. Olhar, meus irmãos, para o controle, o poder, o controle e a fidelidade do nosso Deus e podemos crer que tudo vai acontecer como Ele tem nos garantido. Será que há espaço ou lugar para ansiedade na nossa vida? Eu creio que não. Será que há espaço ou lugar para preocupações desenfreadas na nossa vida? Eu firmemente creio que não, porque o nosso Deus garante que nós podemos confiar nele. Esse foi o livro de Ageu. Quais são algumas coisas, irmãos, que podemos lembrar para levarmos finalmente para casa nesse trecho tão pequeno, mas tão maravilhoso? Eu, particularmente, fiquei impressionado com a profundidade de um livro com apenas 38 versículos. Primeiro, o papel da palavra de Deus é insubstituível na transformação do povo de Deus. É assim que tudo começou. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. E a mudança aconteceu. 16 anos de desobediência. E a palavra de Deus trouxe transformação. Martin Lloyd-Jones disse que os grandes movimentos de reforma e reavivamento da história só aconteceram por meio da pregação da palavra. Eu recomendo, meus irmãos, que a gente aplique ainda mais tempo do que já temos aplicado no conhecimento da palavra. Mas não um mero conhecimento intelectual, não é encher a cabeça de informação. Não é apenas decorar versículo. Não é apenas ler a Bíblia e dizer no final do ano, eu li. É mais que isso, irmãos. Mas meditarmos diariamente naquilo que temos aprendido da palavra, para que ela possa ser instrumento de transformação na nossa vida. Martinho Lutero, diante dos elogios feitos a ele, por causa das transformações, inclusive sociais, além de espirituais, e na igreja, nos dias da reforma, ele recusou qualquer crédito, ele recusou qualquer elogio. Ele afirmou a célebre frase que nós conhecemos: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Segunda coisa que podemos aprender no livro de Ageu, irmãos: a casa de Deus, eu não me refiro a prédio, me refiro às coisas que Deus deseja que nós possamos fazer, merece prioridade em nossas vidas. O papel, meus irmãos, que Deus tem para cada um de nós, quer seja algo geral ou algo específico, não pode receber a sobra do nosso tempo. Não pode receber a sobra dos nossos bens. Não pode receber a sobra dos nossos dons e talentos. Não pode receber a sobra da nossa vida. Este era o problema nos dias de Ageu. A aplicação para nós não é, vamos sair daqui e sair construir um prédio. Não é, vamos construir a casa de Deus na nossa vida. O que precisa mudar na minha vida? Como evangelista, como servo, como alguém que trabalha na obra de Deus, como alguém que serve no meio da família de Deus. O que eu tenho feito? Será que meus braços estão cruzados? Será que eu sou aquele que só recebe, mas não tem condição de servir em nada? Se eu sou aquele que não consegue servir sequer com a sua presença, valorizando e abençoando os irmãos que têm dado do seu tempo, dos seus dons e talentos? Eu comentava com alguém, meus irmãos, na sexta-feira, nós fomos embora depois do culto da reunião de oração. Cada um foi para sua casa, talvez alguns foram tomar um lanche. Eu fui para casa, tomar um lanche, assistir um pouco de televisão e descansar. Nossos irmãos ficaram aqui, ensaiando. Eu sei que eles não querem crédito, não querem elogio, nem confete. Mas quando, meus irmãos, eu não valorizo o serviço que está sendo feito para mim também, além de para o Senhor, é claro. Eu estou dizendo o seguinte: o meu tempo é mais importante do que o tempo que os irmãos gastam. Preparando o louvor, preparando uma mensagem, servindo de alguma maneira. O que eu tenho feito com a casa de Deus? Repetindo o texto que falamos no começo,
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Terceira lição de Ageu: a glória do que fazemos para Deus é o próprio Deus. E Ele é glorificado, meus irmãos, quando o Evangelho está sendo cuidado, quando a sã doutrina está sendo protegida, quando eu vivo aquilo que Deus tem me feito. O que Deus queria para esse povo, meus irmãos, não era a mera construção de um prédio, mas que eles vivessem para Deus. E é isso que nós devemos fazer também. E finalmente, meus irmãos, a história não gira ao nosso redor. Gira ao redor do Redentor, não dos redimidos. Apesar de parecer, meus irmãos, que a continuidade dos planos redentivos de Deus dependem da obediência, por exemplo, desses 50 mil aqui numa cidade arruinada no Oriente Médio, 2.543 anos atrás, isso é só ilusão, não é verdade. Deus cumprirá os seus planos de uma maneira ou de outra. A grande pergunta é: eu vou ser um mero espectador? Eu vou ser pior do que um coadjuvante? Ou eu vou ser um colaborador, um cooperador? Eu vou trabalhar junto com Deus? Essa é a pergunta que eu devo fazer. Deixa eu repetir, meu querido. Quando Deus estabelece um propósito para a história, Ele vai realizar, apesar de mim. Mas é um tremendo privilégio quando nós podemos ser usados para fazer aquilo que Deus deseja no mundo. O centro de tudo, irmãos, na verdade é Ele, o Senhor, o Messias prometido, no qual foca toda a profecia, e nisso nós podemos compreender que Deus está fazendo exatamente aquilo que Ele já determinou. Então, lembrando o nosso tema, a compreensão do plano redentivo de Deus deve determinar as prioridades nas nossas vidas. Comunidade Batista Videira, irmãos que nos visitam, irmãos que nos assistem depois, como está a organização das nossas vidas? O que está na nossa agenda? Se nós pegarmos nosso celular, como temos gastado nosso tempo? Eu não estou aqui, meus irmãos, advogando uma vida tão austera em que você não se diverte com nada, você não investe seu tempo em nenhum lazer. Não é isso. Isso até é algo doentio. Mas às vezes, irmãos, a nossa vida se resume ao nosso trabalho e o lazer. Nós só pensamos em quanto podemos nos cansar e quanto podemos descansar. E não sobra absolutamente nenhum tempo para servir ao Senhor. Quantos de nós não somos fiéis sequer na observação do sábado? Eu não me refiro ao dia de sábado, mas o princípio por trás do mandamento. Separar um tempo na nossa semana para servir a Deus. Que pode ser o sábado, pode ser a segunda, pode ser o domingo. Mas o ponto é, meus irmãos, eu não posso viver apenas para mim mesmo. Eu não posso viver apenas para que as minhas casas sejam de fino acabamento, como Deus fala através de Ageu ao povo de Jerusalém. Eu preciso, meus irmãos, que a minha vida esteja trabalhando, cooperando, colaborando com Deus, que é o autor dos planos redentivos, do qual eu tenho o privilégio de ser beneficiado. Que Deus nos ajude, irmãos, e possamos compreender a profundidade destas verdades. Que possa mexer conosco, com as nossas escolhas, com aquilo que temos optado fazer. E que o Senhor seja glorificado nisso tudo. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Deus, mais uma vez pela profundidade da Tua palavra. Como podemos aprender tanto em um texto tão pequeno? Talvez, ó Deus, a nossa mentalidade, nós poderíamos achar que Ageu tinha muito ainda para trazer para o povo, que o Senhor poderia falar muito ainda por meio dele. Mas temos aquilo que precisávamos, porque aquilo que recebemos, ó Deus, desses poucos 38 versículos, já é extremamente desafiador para nós. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, amanhã, na nossa segunda-feira, quando nosso dia começa e as horas já começam a nos atropelar, que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida tão centrada no Senhor, tão antenada com o Senhor, tão íntima com o Senhor, que nós não vamos deixar que a tirania do urgente nos leve. Muito pelo contrário, vamos depender e confiar no Senhor, que seus planos estão se desenrolando e nós queremos fazer parte deles, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas.
É isso que nós oramos, no nome poderoso de Jesus, aquele que deve ser a nossa prioridade, hoje e para todo sempre. Amém.